Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 24, a equação da energia completa, onde nós estaremos levando em consideração a perda de carga, que não tinha até agora, e né, o que a gente já tinha até então, que era a máquina e tudo mais, a equação de Bernoulli, né? Esse assunto faz parte da equação da energia dentro do contexto aí da mecânica dos fluidos. Bom, antes da gente começar a revisão, o que, que a gente já fez vídeo? Na verdade, esses vídeos são regravações e eu estou incluindo alguns vídeos que eu não tinha feito anteriormente. Então, à medida que eu vou regravando, eu vou tirando os vídeos antigos da playlist, mas eles estão disponíveis no canal e eu vou introduzindo. Por isso que às vezes tem uma sequência meio, não está uma sequência meio correta, né? Digamos assim. Está lá na aula 20 e de repente já tem a aula 15 ainda, que era, e eu comecei a dividir, né, para aulas menores. Bom, a gente já falou de conceito de fluido, propriedade dos fluidos, estática dos fluidos, lá, comporta, né, tem nesse assunto também, princípio de Pascal, lei de Stevens, por aí vai, né, regime permanente, regime não permanente, escoamento laminar, escoamento turbulento, número de Reynolds, trajetória, linha de corrente, vazão em volume, massa em peso, velocidade média na seção, equação da continuidade ou lei da conservação da massa, a mesma coisa, e tipos de energia, equação de Bernoulli, e chegamos então agora na equação da energia completa. A gente falou na última aula sobre a equação da energia na presença de uma máquina. Bom, vamos lá. Vamos falar da equação de Bernoulli, né? Aqui se você já está estudando mecânica dos fluidos, você vai ver que a nossa sequência ela é diferente da maioria das faculdades, né? Principalmente as faculdades federais, estaduais, enfim. Até da onde eu estudei também era diferente, né? A gente vinha, o professor apresentava o teorema de transporte de Reynolds, que é um recurso matemático, e a partir de algumas considerações se chegava na equação da continuidade, na equação da energia e na equação da quantidade de movimento, e por aí vai, né, nos diversos temas aí que dentro da mecânica dos fluidos. Então o que acontece? Aqui essa visão que nós estamos colocando é uma visão mais simplificada, da onde a gente parte de uma coisa mais simples, não conceitual, matemática, mas uma coisa mais simples e vai acrescentando coisas ao longo do tempo. Daí fica mais intuitivo e mais fácil de compreender. Né? O que você tem que levar em consideração é entender o que a gente fala aqui e tentar traduzir isso para a maneira que o seu professor acha legal. Né? No final das contas, para tirar nota na aula, na matéria, você tem que fazer o que o professor gosta, né? Então, cada professor tem sua mania. Bom, voltamos aqui então. A equação de Bernoulli, resumindo, eu tenho o quê? H1 igual a H2. Ou seja, H aqui a gente está falando de altura de energia, né? Se você já acompanha, o assunto é a altura de energia que a gente fala, e o H é essas parcelas que a gente colocou aí. Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama. Esse seria o H1. O H2 é Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais P2 sobre gama. Cada parcela dessa representa um tipo de energia. O Z1 representa a carga de pressão, a energia na forma de carga de altura. V1 ao quadrado sobre 2G é a energia cinética, e P1 sobre gama, ou P sobre gama, representa a energia de pressão, que é a novidade aqui da parte de mecânica dos fluidos, né? Então a gente pode dizer que H é, então, P sobre ρg ou gama, que é a mesma coisa. Rho é massa específica e gama é peso específico, a diferença deles é a gravidade, mais V ao quadrado sobre 2G mais Z. Né? Isso seria o meu H, ou altura de energia, que a gente acabou de falar. O que a gente falou até então? A partir da equação de Bernoulli, que é o que a gente fez na última aula, a gente definiu a equação da energia na presença de uma bomba. Lembrando que a bomba é o equipamento que fornece energia para o fluido. Dentro desse conceito, a gente pode extrapolar, ao invés de bomba, poderia falar ventilador, é a mesma coisa, e poderia estar falando compressor, é a mesma coisa. Apesar que no compressor, como o nome fala, eu tenho que levar em consideração os efeitos da compressibilidade, né? Mas, em tese, é a mesma analogia que a gente pode fazer. Então, o que a bomba diz? H1 mais HB igual a H2, né? Lembrando que eu tenho a conservação da energia, então H1 ele vai caminhando, H1 chega na bomba, a bomba fornece, então eu tenho mais HB,
e aí eu chego em 2 com a energia que eu tinha em 1, mais do que a bomba forneceu. No caso da turbina, a turbina é o tipo de equipamento que extrai energia do fluido, então H1 é igual a H2 mais H da turbina. Se eu fosse fazer a mesma analogia, estou caminhando no meu sistema, H1, 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 chego na turbina, ela rouba a energia do fluido, então menos HT, chego em H2, chego em 2, então H2. Né? Passando para o outro lado, fica H2 mais HT. Essas são formas de descrever da mesma coisa. Né? Continuando aqui, agora vamos pensar no fluido real. O que é o fluido real? É o fluido que tem viscosidade. Então agora a gente vai levar em consideração a viscosidade. Se você não assistiu ainda, eu recomendo você assistir a aula que a gente faz a definição técnica de fluido. É uma das primeiras aulas, lá, se não me engano, 3 ou 4, alguma coisa assim, não me lembro agora de cabeça. E aí a gente explica a questão da viscosidade e o descolamento das camadas, o atrito que a gente tem e por aí vai. Daí você justifica ou exemplifica, mostra o que acontece de fato, né, no escoamento. Então, por causa da viscosidade, eu vou ter perdas por atrito entre o próprio fluido. Né? Então, a gente mostrou lá que a gente tem diversas velocidades ao longo de uma seção, e aí eu tenho uma seção um pouco mais rápida do que a outra. E esse descolamento, essa camada um pouco mais rápida, ela gera atrito, ela gera cisalhamento do fluido, podemos dizer assim, e aí você tem perdas por conta disso. Né? Então, se a gente considerar agora o efeito da viscosidade e manter a hipótese de regime permanente, fluido incompressível e propriedades uniformes na seção e sem troca de calor induzidas, né, que aí a gente, quando tiver troca de calor, a gente vai tratar lá em termodinâmica, aí o que acontece? Eu vou ter da equação de Bernoulli, até então H1 é igual a H2. Mas se eu pensar agora no mesmo tubo que a gente veio falando, na seção 1, eu vou ter o H1, vou ter a pressão 1, a velocidade 1, Z1 e por aí vai, que eu não estou representando agora. E em 2, na seção 2, eu vou ter o meu H2, que é a energia 2 que a gente falou na tela anterior. E o que acontece agora, na verdade, né? Eu saio do ponto 1, e vou me deslocando, e por conta do atrito viscoso que a gente acabou de falar, e eu recomendo você assistir a aula lá da definição de viscosidade, lei de Newton da viscosidade, eu vou perdendo energia ao longo desse escoamento. Então o que acontece? Uma parte dessa energia ela é dissipada. Eu dei até o exemplo numa das aulas, eu tenho um pouco de areia na mão, e essa areia representa a energia. Vou caminhando, essa areia vai escoando pelos meus dedos, que eu não consigo conter tudo, vai perdendo a areia, e eu chego no ponto 2 com uma quantidade menor de areia que eu tinha no ponto 1. Aí o que acontece? É exatamente essa a analogia. O que eu perdi no caminho seria a perda, o que a gente chama de perdas, ou perda de carga. Aí existem dois tipos de perda de carga que a gente estuda, que é a perda de carga localizada distribuída, que a gente já tem vídeo, mas a gente vai regravar esses assuntos. Aí cada um a gente calcula de uma forma, mas na prática é isso que a gente tem. Então o H1, H1P1 e 12 é a energia perdida por unidade de peso entre 1 e 2, é a mesma analogia, não mudou nada com relação ao que a gente tinha. E aí a equação da energia fica como? H1 é igual a H2, como se eu não tivesse acontecendo nada, só que na verdade aconteceu, eu perdi alguma coisa para o caminho. Esse perdi alguma coisa para o caminho é o HP1 e 2, ou seja, perda de carga. E por que é usado o termo perda de carga? Na verdade, o termo de perda de carga, a gente definiu carga de pressão e usou esse conceito de carga também para definir as parcelas dos tipos de energia, é uma das aulas para trás aí. Essa analogia, então, a perda de carga é a perda de energia na forma de altura de energia. Então, quando eu falo de perda de energia, eu estou perdendo pressão, eu estou perdendo velocidade, eu estou perdendo Z. Posso estar perdendo, na verdade. Né? Então, dependendo da situação, o Z se mantém. No caso aqui do exemplo, não. Né? Eu tenho uma diferença entre o ponto 1 e o ponto 2. Mas se fosse horizontal, o Z1 e Z2 seriam iguais. Só que o que acontece então? Se o diâmetro for igual, o diâmetro está relacionado com a vazão é constante, a velocidade vai ser constante, então a velocidade não muda. Então, num tubo de seção circular, eu tenho o que acontece, né? Que ele estiver na posição horizontal,
entre uma seção e outra, como o Z é constante e a velocidade é constante, quem diminui para compensar o HP1 é a pressão. E tem que diminuir mesmo, porque se eu tivesse as mesmas pressões entre o ponto 1 e o ponto 2, aí eu não teria escoamento. Né? Então, até no que a gente trabalha lá com selos mecânicos e aí sistemas de selagem, muitas vezes o sistema de selagem não funciona porque a pressão na caixa de selagem é a mesma pressão disponível. Então, pressão igual com igual, eu não tenho diferença de pressão, não tenho ninguém mais forte, porque a pressão numa área gera uma força, não tem ninguém mais forte, consequentemente empata e eu não tenho escoamento. Basicamente seria isso. Bom, continuando aqui, fazendo só um parênteses que a gente acabou de fazer, né? Então a equação da energia agora, pensando na máquina, né? Não muda nada, né? Então, lembrando aqui que bomba é o equipamento que fornece energia, poderia ser um ventilador, poderia ser um compressor, a turbina é que extrai. Partindo da equação da energia que a gente acabou de falar, H1 igual a H2 mais HP12. Bom, de novo, o mesmo tubinho, o que vai acontecer? Em 1 eu tenho a energia H1, em 2 eu tenho a energia H2. Neste meio do caminho eu perdi, né, uma parcela dessa energia através da perda de carga. E aí eu tenho uma máquina que se for bomba é mais, se for turbina é menos. Então vai ficar o quê? É a mesma analogia que a gente tinha feito anteriormente sem a perda de carga. H1, 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 cheguei na bomba, forneceu energia, mais HB, cheguei em 2. Só que eu perdi um pouquinho, né? A analogia com a areia. Então, mais HP12. Ou seja, o que mudou? Nada. Só a única coisa que eu estou considerando a perda de carga. Com relação a não ter perda de carga, a equação é a mesma. E a perda de carga, ela sempre vai estar acompanhada do H2. Porque é uma energia que eu sempre estou perdendo. Eu nunca estou ganhando, né? Ganhei perda de carga, não existe. Eu sempre perco, não tem como. E se eu for fazer analogia com turbina, é a mesma coisa. H1 menos HB igual a H2. Essa era a equação que a gente tinha antes. Mas, como eu perdi um pouco de energia por causa da perda de carga, é mais HP12. Então, ou eu posso escrever H1 igual a H2 mais HT mais HP12. Veja que esse assunto de perda de carga, ele não é pouco importante, ele é muito importante. Porque dependendo do sistema que você faz, a gente mostra lá, né, quando a gente faz os cálculos de perda de carga, que a perda de carga ela está relacionada com a vazão ao quadrado, com a velocidade ao quadrado. Então o que acontece? Se eu aumento a velocidade num patamar, a perda de carga ela vai ter o seu proporcional, é claro que tem outros parâmetros, mas o seu proporcional com a velocidade ao quadrado. Então, em alguns sistemas, dependendo do diâmetro do tubo que você coloca, ou da quantidade de coisas que tem nesse escoamento, atrapalhando esse escoamento, a quantidade de perda de carga é muito grande que inviabiliza. Você teria que ter um equipamento monstro. Então esse assunto é muito importante, não só na mecânica dos fluidos, não só na engenharia mecânica, como em várias engenharias que envolve de certa forma algum tipo de fluido. E H, como eu falei, HP12, perda de carga. Bom, e se agora, para a gente finalizar, e se eu tivesse várias entradas e várias saídas? É a mesma coisa. Então, da mesma forma quando eu falei lá na lei da conservação da massa, né, na equação da continuidade, vale para cá. Só que a única diferença é que se eu tenho várias entradas, que nem é o caso aqui, eu tenho 3 entradas, eu tenho que somar essas entradas. Então eu vou ter um H1 mais um H2 mais um H3 que representa a minha entrada, que nesse caso está simbolizado aí como N1, N2, N3. E se eu tenho várias saídas, a mesma coisa. Se eu tivesse várias máquinas também. Então a relação é a mesma. Se você compreendeu tudo que a gente falou até agora, você entender várias entradas e várias saídas não muda nada. Só que aí a notação matemática do negócio é o que? A somatória das energias de entrada mais a energia das máquinas igual às energias de saída mais as perdas de carga que eu tenho em todo esse trecho. Aqui eu coloquei a máquina em genérico. Se for a máquina for uma turbina que extrai energia, vai virar menos, eu passo para o outro lado e cai na equação da mesma forma. O que muda na verdade? Eu tenho mais trabalho, mas o conceito é o mesmo. Então se você entendeu o conceito agora, para você entender isso aqui, é tranquilo, não tem problema nenhum. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, dê um joinha,
Se inscreva no canal para receber novidades quando a gente postar um novo vídeo. Se quiser receber via WhatsApp, só mandar eu quero para o número que está aí. Se quiser dar uma força para a gente, entra lá na nossa loja, compra alguma coisa aí. Contatos via Facebook, WhatsApp, LinkedIn, e-mail, do jeito que você achar mais conveniente. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.